Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, para falar sobre implantes. Olá, doutor, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. O implante, doutor, a gente já falou algumas vezes sobre o implante. Eu gostaria de comentar uma coisa aqui que um tempo atrás as pessoas costumavam, às vezes, a fazer aquelas pontes, né? O que era? Perder um dente, aí você desgasta 2 dentes bons, que não deveriam ser desgastados, e coloca aquela placa. Hoje a gente tem essa facilidade de não precisar mexer nesses dentes que são sãos e poder fazer o implante direto, né? Exatamente. Até, na verdade, você falando agora, hoje de manhã, por exemplo, fazem 1 hora, acabamos de fazer uma cirurgia de um paciente que fez isso há 10, 15, 20 anos atrás. Aqui nós não combinamos nada, hein? Não, é por isso que eu curiosidade, digo. E, na verdade, ele acabou perdendo o dente de suporte, que tinha sido feito aquele preparo, e tinha botado uma capinha num dente com a raiz, um dente que ficava sem raiz alguma, apoiado em outro também. Então, eram 3 dentes, apoiando um que estava faltando. Automaticamente, ele perdeu agora a base, então a gente tirou o dente, instalou o implante naquela raiz que estava perdida, instalou o implante naquela região que já não tinha dente e fizemos enxerto de gengiva, enxerto de osso, exatamente para quê? Para o paciente agora ter os dentes separados e não precisar mais usar aquele tipo de prótese fixa que ele usava antes. Quando a gente faz essa parte dessa prótese fixa, doutor, a parte que fica sem o dente, porque às vezes ela não encosta lá embaixo, né? Ela fica meio que... Ela encosta, mas ela não vai a fundo, né? Sim. Essa parte da gengiva, ela vai se retraindo, ela vai se criando um buraco ali? Em pouquíssimos casos, não. Mas em 95% dos casos, pacientes que perdem as raízes acaba tendo uma perda tanto em espessura quanto em altura de osso. Então, muitas vezes, a gente já remove o dente hoje, a gente faz o quê? A gente instala um implante, instala um enxerto e várias vezes a gente já coloca até um dente naquele implante para poder manter aquela gengiva conforme está no formato da raiz. Porque é importante ter essa gengiva ali, né? Cada vez mais os pacientes procuram o quê? Procuram a gente para recompor regiões perdidas, não só com o dente, a parte branca, mas a parte rosa, a parte da gengiva. E a gengiva nada mais é do que o suporte, do que a membrana que está em cima do osso. A gengiva é o tecido que está sobre o osso. Então, na verdade, o volume de osso ou o volume de gengiva é o que dá esse aspecto de naturalidade no dente quando ele sai em direção à boca. A gente tem uma imagem até para mostrar, doutor. E o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: a gente está vendo aqueles pinos ali embaixo. Então, é o maxilar da pessoa ali, né? Exatamente. Ali são 3 imagens onde mostra o paciente num primeiro momento, onde ele tinha um defeito ósseo na região posterior. Pois é um buraco ali, né? Exatamente. Como se fosse ali duas bolinhas pretas ali, que você vê que está escuro. Sim. A gente faz um enxerto, então ali é uma tomografia intermediária mostrando o enxerto que foi realizado, que ele é um pouco mais branco do que o osso, e depois os implantes instalados. Essa paciente a gente optou por fazer dessa maneira por conta que ela tinha praticamente todos os dentes inferiores, e eu fazendo apenas 4 implantes superiores, com essa estrutura óssea muito fina como ela já tinha passado por um processo de infecção antigo nessa região anterior, onde ela teve uma perda óssea na região, a gente acabou fazendo esses implantes após a instalação do enxerto. É porque tem pessoas que têm essa perda óssea, então ela é obrigada a fazer esse enxerto, porque senão o próprio pino de titânio não vai ficar fixo ali, né? Exatamente. Em várias vezes é necessário fazer isso, em outras vezes a gente pode fazer direto a instalação do implante, quando a gente consegue manter um mínimo de estrutura óssea possível para poder colocar esse implante. O senhor falou sobre os implantes desse caso. Existem 2 tipos, que são os unitários e são os múltiplos, né? Exatamente. Esse caso aí, por exemplo, são os múltiplos, onde o paciente perdeu vários dentes, seja 2, 3 ou todos, como foi aquele caso que a gente mostrou, ou os unitários, como o paciente quando perde uma raiz, a gente muitas vezes já instala o implante, enxerto e muitas vezes a coroa provisória na hora que a gente faz a remoção do dente. Então é super rápido. Sim, hoje na verdade a gente já sabe, na verdade há alguns anos a gente já sabe que quanto antes tu conseguir colocar o implante na região de um dente que foi perdido, ou muitas vezes até no mesmo ato que tu remove o dente, já colocar o implante, a gente consegue preservar muito mais estrutura do que fazendo em etapas. E para a pessoa entender, o implante, então, é um pino de titânio que vai fixado no maxilar da pessoa, ou seja, uma coisa muito segura. Exatamente. Existe hoje, o que é? É um dispositivo artificial
que ele substitui uma raiz de um dente que está perdido ou que já perdeu, para repor um dente que não existe. E a gente vê no antes e depois, a gente tem até imagens ali que são impressionantes, né? Como às vezes a pessoa que vai perdendo os dentes, como o rosto dela vai mudando, a gente vê até a própria maxilar, né? Como que fica diferente. Então, a importância de você, olha só. Na verdade, assim, é o que eu digo. E quando a pessoa fala em restabelecer a harmonia do rosto da pessoa, muitas vezes isso pode ser com implantes ou às vezes apenas com próteses que devolvam aquilo para o paciente. Então, por exemplo, ali era uma paciente que tinha perda dos dentes há muitos anos e ela veio para fazer uma cirurgia no queixo, para diminuir o queixo. Porque ela se queixava que o queixo era muito, eu quero jogar meu queixo para trás. E, na verdade, o queixo dela estava em harmonia com o resto da face. O que estava para trás eram os lábios, superior e inferior, e a maxila e a parte do dente da mandíbula. Então, quando a gente conseguiu repor os dentes dela de uma forma que harmonizasse com o mento e com a ponta do nariz, automaticamente a gente nem mexeu no queixo. Não, e mudou totalmente, né? Mudou totalmente. A gente não precisa... Então, por isso que eu digo, essa parte da harmonização, quando se fala em harmonização, não harmonização falando em botox, em preenchedor, mas sempre começar pela parte... Quando a gente consegue começar pela parte dentária, a gente consegue uma avaliação muito melhor desse paciente. Porque, por exemplo, nenhum tipo de preenchedor ou nenhum tipo de material restaurador que não fosse os dentes iriam conseguir devolver dessa qualidade que a gente conseguiu devolver a estética para o rosto dessa paciente. A gente tem até mais imagens, né, doutor, para mostrar. Ó, olha, a diferença é nítida. A gente vê que até a pessoa está sorrindo mais, né? Não, exatamente. Aí a gente pega pacientes, por exemplo, que já tinham os maxilares mais ou menos dentro de uma proporcionalidade, mas que tinha o quê? Tinha perda dos dentes e tinha queixa exatamente disso. Por quê? Porque o paciente que vai perdendo isso, ele não vai perdendo apenas o dente, ele vai perdendo capacidade mastigatória, vai diminuindo a autoestima, o paciente se sente desconfortável e às vezes até envergonhado perante os outros. Então, quando tu devolve isso para o paciente de uma forma que fica harmônica com o rosto, o paciente se sente muito melhor. E como o senhor falou, nesse caso dos múltiplos, às vezes a pessoa usa uma dentadura, mas ela quer voltar. A dentadura é ruim, né? Machuca, atrapalha. Ela pode fazer esses múltiplos, ela não vai ser um implante unitário. Então, você tem, sei lá, 12 dentes em cima, não sei, são 36 no total, né? Na verdade, assim, a gente hoje tenta reabilitar uma maxila e uma mandíbula com 12, no máximo 14 dentes cada arco, sendo que geralmente é 12. Então, a gente consegue, muitas vezes, com 4 implantes, reabilitar, ou seja, devolver toda a arcada do paciente, ou seja, arcada superior com 4 implantes, arcada inferior com 4 implantes. Em alguns casos a gente usa 6, em alguns casos a gente usa 8. Quando? Dependendo do tipo que está a atrofia, ou seja, a perda óssea que esse paciente teve. Ou seja, daí nessa carga de implantes múltipla, a gente está vendo a diferença ali ainda antes e depois, ela se torna muito mais confortável para o paciente, né? Porque, tipo assim, você vai fixar 4 pinos ali e vai conseguir colocar o implante, né? Exatamente. Então, por exemplo, esse caso aí foi usado 6 implantes na parte superior para reabilitar. Quando você consegue uma reabilitação com esse tipo de resultado, onde na verdade a foto é um espelho uma da outra, lado direito, lado esquerdo, e a gente consegue esse resultado, tu vê que fica muito harmônico com o paciente, sabe? Devolução de lábio, cor, a gente sempre leva em consideração a queixa que o paciente tem em relação à cor dos dentes, porque tem pacientes que querem os dentes bem claros. Bem branco, né? E tem pacientes que não se sentem confortáveis com os dentes tão claros. A gente tem que respeitar isso do paciente. E para devolver exatamente uma harmonia melhor para ele. Esse aqui a gente vê a diferença, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente vê? A gente vê pacientes que usavam próteses totais superiores há muito e muito tempo, tiveram desgastes dentários significativos e a gente consegue devolver com os implantes um resultado muito, muito bom, sabe? Aquela coisa que a gente sempre conversa aqui, né, doutor? Perdeu um dente, está com algum problema, procure o dentista, faça uma avaliação. Não deixe para depois, né? Porque quando vai deixando para depois, cada vez vai piorando, né? Sim, na verdade, o que acontece? Quanto antes você resolve o problema e da maneira mais correta possível, melhor vai ser a solução e mais simples, mais rápida e provavelmente muitas vezes mais barata. Então, esses problemas que o paciente tem e essa queixa de querer ter os dentes fixos é muito comum. O paciente tem a prótese imóvel e ele quer ter aqueles dentes fixos. Isso acontece todo dia, toda semana no consultório. E a reabilitação hoje com implantes é uma segurança muito grande que a gente tem para conseguir trazer isso para o paciente.
Doutor Rodrigo, a gente agradece muito a sua participação. Faltou de falar alguma coisa? Não, falamos de tudo. Acho que a gente foi desde... Começamos daqui, a gente foi levando foi para lá. Mas é como a gente sempre faz. Eu acho que assim fica muito mais... Um bate-papo mais tranquilo. Mais tranquilo. E, principalmente, eu acho que fica muito mais claro para quem está escutando, né? Entender aquilo que a gente está falando. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.